falar então, né, padre, sobre o romano, né, mais um pouquinho sobre o romano, depois a gente pode até voltar um pouquinho no histórico, né, que tem algumas coisinhas que também eu quero falar, mas do romano, que tem muita gente falando por aí, né, que o próprio Casa de César, inscrição de Clemente, o símbolo do peixe, né, símbolo de Mitra, seria tudo invenção de Roma, tudo para criar um personagem, né? Como que a igreja vê isso? Se ela vê isso ou não vê, como que funciona esse pensamento? Essa é uma tese que ela vai ser fundamentada a partir do século XVI pelos protestantes, para dizerem que o cristianismo, esse Jesus que nós pregamos, ele é uma invenção de Constantino no século IV, né? Agora, nós precisamos entender que, muito antes de Constantino, já existia um contexto romano, né? Jesus nasce sob o domínio romano. Então não tem como a gente fingir que não existia a influência romana, até porque nós temos que lembrar que o Império Romano ele chega depois da queda do Império Grego de Alexandre. Neste período, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de silêncio das escrituras, né, que é a queda do Império Grego até a chegada do Romano. Há este silêncio nas escrituras, e então aparece esse Jesus já durante o contexto romano. A transição do Império Grego para o Império Romano vai ser dita de maneira muito sutil no livro dos Macabeus, né, que são dois livros, primeiro e segundo Macabeus, que vão relatar ali o domínio grego e a queda do domínio grego para os medos, né, o povo medo. Aí nós vamos ter o rei Artaxerxes, tem até aquele filme 300, Muito bom. que contextualiza esse período, inclusive Sim. bíblico, que é intertestamentário. Então, quando nós falamos da expressão do Jesus romano, pode ser que a gente interprete isso de diversas maneiras, dependendo também, eu repito, do enfoque que nós queremos dar, assim como o Jesus histórico. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos desse Jesus romano, nós vamos olhar Jesus sob a ótica da autoridade romana. Quer dizer, nós vamos nos referir à forma como as autoridades romanas viam Jesus. Então, para Roma, quem era esse homem? Ele era potencialmente um agitador político. Ele era um agitador da massa, porque o Império Romano suportava tudo em uma província, menos agitações populares. Então, quando os provinciais não continham a massa, eles eram depostos dos seus cargos. Por isso, Pôncio Pilatos prefere lavar as mãos, porque pela lei judaica, ele não podia tomar partido. E pela lei romana, ele não enxergava motivos. Né? Isso é um outro tema legal para a gente discutir depois, sobre Pôncio Pilatos. Vamos. Então, para Roma, quem foi Jesus? Para os judeus, ele se autodeclarava Deus, o que para os judeus é um escândalo, porque a lei judaica não permitia isso. Porém, os judeus podiam julgar segundo a lei judaica, só que a autoridade de executar penas pertence ao Estado. Então, o que é que os judeus fazem? Pega o crime de se auto-intitular Deus e leva para Pilatos dizendo que ele se auto-intitulava rei dos judeus. Aí é um crime romano, porque o rei de Israel está em Roma, é o imperador. Então, a partir do momento que um cidadão comum se auto-intitula rei do povo, ele está indo contra o Estado. Aqui, então, o Estado pode penalizá-lo. Então, o Jesus romano é esse potencialmente agitador das massas que se auto-intitulava rei dos judeus. E o que podia ser uma interpretação do império como ameaça ao poder do imperador.
Porque se a multidão decide coroá-lo como rei, aqui eu volto no Jesus histórico, se nós quisermos deixar Jesus mais 20 anos sentado no trono ensinando as verdades dele, nós mudamos o mundo. E vamos mudar de maneira muito positiva. Então Jesus começa a ser visto pelo império como uma ameaça. Quando os judeus plantam a ideia de que ele se auto-intitulava rei. E não existe outro rei além de César. Essa posição romana ficou tão forte que a sua crucifixão, que era um método de execução reservado a criminosos ou insurgentes políticos. Então, quando a gente fala ele morreu crucificado, reforça essa tese romana, porque o castigo foi um castigo romano, não foi um castigo judaico. Não há prescrição de crucifixão na lei judaica, existe apedrejamento. Mas crucifixão era uma punição romana. E o curioso é que quem pediu a crucifixão de Jesus, desse, digamos, agitador das massas, não foi Pilatos, não foram os romanos que pediram, foram os judeus que gritaram: crucifica-o. Ou seja, usem a punição romana para com ele, porque a punição judaica era apedrejamento. Exato. Para aquele que se dizia ser Deus. Então, o primeiro ponto é esse, a respeito do Jesus romano. Ele morre como um cidadão romano julgado por Roma. Em segundo lugar, Shaolin, as influências romanas sobre a percepção de quem era esse Jesus, esse Yeshua, né, vindo do vilarejo de Nazaré, muito bem lembrado pelo professor, não me recordo o nome agora, mas do vilarejo de Nazaré, que passa a sua vida pública na região da Galileia, né, ao norte, e não na região da Judéia, onde ficava o templo e as autoridades religiosas. Esse Jesus romano também pode explorar a forma como o Império Romano moldou a propagação do próprio cristianismo, interpretando ou reinterpretando Jesus depois da sua morte. O que o Império disse a respeito dele? Por exemplo, e aqui entram as teses protestantes e evangélicas. Constantino, no século IV, e o próprio Concílio de Nicéia, também do século IV, foram cruciais para a consolidação de Jesus como figura central da teologia, a partir de agora chamada de cristã, que deriva de Christos, do grego, que significa Messias, o esperado ou ungido. Então, o imperador Constantino, imperador romano, que convoca um concílio para definir quem era a figura histórica e religiosa de Jesus, vão colaborar, sem dúvida nenhuma. Essa figura central da teologia cristã vai ficar alinhada inicialmente aos interesses do Império Romano. Não é à toa que é o imperador que preside o Concílio de Nicéia. Sim. Então era importante casar os interesses de Roma com a realidade da teologia cristã. Então vai haver um casamento, mas dizer que o cristianismo ou a igreja surge a partir daí é um grande equívoco. Porque as primeiras comunidades pertencem a Jerusalém, pertencem ao período crístico, ao período de Pentecostes. Que então, é onde iniciou. A igreja primitiva começa com os apóstolos, as comunidades fundadas pelos próprios apóstolos. Né? E num terceiro ponto, Jesus como esse fenômeno transcultural. Ele transcende a cultura judaica. Sob o domínio romano, a mensagem de Jesus se espalhou para muito além do judaísmo. Aqui talvez seja a crítica contra o Jesus histórico que deveria ter ficado no poder por 20, 30 anos. Porque se ele ficasse no poder, seria um reforço da doutrina judaica ensinada aos moldes de Jesus de Nazaré.
deste Galileu, deste homem que vivia na Galileia. Então, entender que debaixo do domínio romano é que a mensagem chegou. O que nós não podemos esquecer é que a mensagem não chega na língua do império. Não foi em latim que a mensagem foi transmitida inicialmente. Foi na língua comercial da época, que era o grego. A mensagem chegou em grego, porque era a língua comercial que todo o Ocidente e o Oriente sabiam, porque vieram da dominação grega. O latim ainda estava muito escasso no Oriente. O Oriente não falava latim. E Jesus está no contexto oriental. Então, é debaixo do domínio romano, porém, com a língua comercial do grego, que a mensagem de Jesus vai se espalhar para muito além do judaísmo. Então, a mensagem de Jesus foi muito maior que a religião judaica. Alcançou o mundo inteiro, principalmente o mundo dos gentios, dos pagãos. Porque os judeus ali, de dentro da Judéia, da Galiléia, os que se converteram se tornaram cristãos, mas não deixaram de ser judeus, porque eram judeus também no sangue, e não só na crença. Né? E não se separava o judaísmo do sangue e da religião. Da religião. Como que se define quem era judeu na época de Jesus? É pelo sangue ou é pela fé professada? Não se separa. Né? Com Jesus vai ter essa ruptura. Então nasce a ruptura debaixo do domínio romano, apesar da mensagem ser transmitida em língua grega, que era a língua comercial para o Ocidente e para o Oriente. Então nós vamos perceber que esse processo envolveu adaptações culturais e também teológicas que conectaram Jesus a ideais romanos, como, por exemplo, a Pax Romana, que é a paz do império. Este período sem confusão, sem tumulto, sem agitação das massas. A Pax Romana precisa ser muito estudada para compreender como que a mensagem de Jesus colocou panos quentes em momentos de profunda crise do Estado romano. E também nós vamos entender, por exemplo, como que o culto a Jesus vai desbancar o culto ao imperador romano. É importante lembrar que, dentro do contexto histórico, e aqui você, como historiador, estudante de história, vai poder me corrigir. E o senhor também é, né? O senhor também é historiador, né? Eu sou curioso. Curioso. Eu sou historiador autodidata, porque eu fui para Israel estudar história, fui para o Egito estudar história, né? Mas fui como um ouvinte mesmo. Daqui a pouco eu coloco um dos nossos dois amigos aqui que tá aqui pra gente conversar, só pra gente fechar esse bloquinho. Ok. A gente conversar. Eles já vão entrar? Daqui a pouquinho mais, eles já vão entrar sim. Tá, então eu só finalizo essa questão do Jesus perfeito, romano. Perfeito. Porque o título dado ao imperador, o primeiro título dado era César, né? Era o Quisare, que significava o grande, que tinha poder sobre as coisas materiais. A partir do momento em que os imperadores decidem ter para si o título de divindade, eles passam a ser chamados de Augustos. Então, o imperador César Augusto era qualquer imperador que assumisse o poder dentro da dinastia romana. Então, César é o título dado porque ele reina sobre os homens. Augusto porque ele reina sobre os deuses. Então, todo mundo, todo cidadão romano era obrigado a cultuar a figura do imperador. O cristianismo vai romper com isso. Porque é o cristianismo que proíbe o povo de adorar um Deus que não seja Jesus Cristo. Sim. E o Deus de Jesus Cristo. Por isso os cristãos serão perseguidos. Por quê? Para a sociedade romana, toda desgraça que caía sobre o império era culpa dos cristãos que não adoravam a figura do imperador. Então, veja, nós vamos ter a ideia de que
os males nascidos dentro do império era culpa dos cristãos que não prestavam culto ao imperador, mas viviam livremente dentro do império. Com isso, o povo exige a perseguição aos cristãos. Começa o período das grandes perseguições que vão durar até o século IV. As grandes perseguições. Por quê? Porque os cristãos eram vistos como amaldiçoados pelos Uhum. deuses romanos. Então, essas definições, né, que vão acabar reinterpretando, né, o próprio imperador, a partir de Constantino, como o portador da verdadeira paz e da salvação universal. Então, a figura de Jesus agora se mistura com a figura do imperador. Então, aqui nós fugimos também da teologia e do dogma para falarmos do Jesus romano.